Olá, eu sou o pastor Luiz Carlos Santos, sejam bem-vindos ao canal Ame Vidas. Você ainda não é inscrito? Inscreva-se, compartilhe o vídeo, deixe o seu like e junte-se à família Ame Vidas. Se você tivesse que definir o que é fé, o que você diria? Qual seria a sua definição? Bem, se considerarmos o que a Bíblia nos diz, teremos uma definição básica que todo crente já ouviu várias vezes. Ou seja, fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Hebreus 11, versículo 1. Parafraseando ou traduzindo essa definição bíblica, diremos o seguinte: fé é a nossa confiança absoluta que vamos conseguir alcançar o que esperamos, mesmo que os nossos olhos não veem como. Para te ajudar a compreender essa definição, vamos tomar como exemplo um passageiro que embarca numa aeronave da ponte aérea Rio-São Paulo, 45 minutos de voo. E o passageiro embarca e consegue dormir o tempo todo. E por que ele consegue agir assim? Esse passageiro que consegue dormir o tempo todo é um exemplo de fé, amados. Porque independente dele conhecer o piloto, sem saber sobre sua experiência ou não, o passageiro crê que vai chegar ao seu destino. E isso é fé, amados. E a partir dessa visão, podemos entender claramente a definição bíblica e aplicá-lo no nosso viver diário, porque faz todo sentido. Veja o caso dos 3 jovens hebreus, Mesaque, Sadraque e Abidnego, Daniel 3, versículo 16 ao 30. Eles se negaram a dobrar os seus joelhos diante do ídolo de ouro e foram punidos com a pena de morte. Havia uma possibilidade de redenção para eles, isto é, se adorassem aquele ídolo, o que não aconteceu. Mesmo diante do veredito de morte, eles permaneceram firmes na fé e ainda disseram: mesmo que o nosso Deus não nos livre do fogo, nós permaneceremos na fé, no versículo 18. Meus amados, a fé nos leva a uma atitude de coragem. Aqueles jovens hebreus tiveram coragem de encarar a lei do rei daquele lugar. Tiveram coragem para declarar e viver a fé e que eles declararam ter. E tiveram coragem para encarar a fornalha. Bartimeu, o cego de Jericó, Marcos 10, 46 a 52, teve também uma atitude de fé quando, ao ouvir a chegada do tal Jesus, ele mesmo na sua condição de mendigo e cego, ele externiza a sua recém-ativada fé e toma uma atitude de coragem. E ele se desloca até Jesus e ainda que tudo lhe parecesse impossível de alcançar o seu milagre, a sua fé foi captada por Jesus. E Bartimeu alcançou o seu milagre graças à sua fé. Amados, todos nós fomos capacitados por Deus para termos fé. Eu sei que tem pessoas que se auto-intitulam ateus por afirmação, mas no fundo, mesmo essas pessoas que se dizem incrédulos, lá no seu âmago existe a capacidade inata do ser humano de ter fé. Fé nas filosofias, fé no budismo, fé na Hare Krishna, fé na macumba, enfim, amados. Na Bíblia, temos a história de um certo escriba que tinha um filho possesso, Marcos 9, versículo 24. E ele pede a Jesus que o ajude na sua incredulidade, ou seja, a sua fé era pequena, suficiente para ir até os discípulos, e como não conseguiram curar o menino, a sua pequena fé o fez ir até Jesus e pedir pelo seu filho, o qual foi liberto. A mulher cirofenícia, apesar de ser estrangeira e, obviamente, de uma outra cultura religiosa, quando se viu diante de sua necessidade, a sua fé levou-a a acreditar que um tal Jesus dos judeus poderia ajudá-la. No ato de fé e coragem, ela empreendeu uma longa e perigosa viagem em busca do seu milagre. Queridos, isso é fé. Meus amados, por que estamos falando assim nesse vídeo? Porque eu quero te convidar a considerar que, independente da sua condição econômica, cultura, raça e credo, não diga que você não tem fé, por favor. Talvez assim como o pai do jovem possesso, lembra? Sua fé esteja bem pequenininha, ao ponto de você nem perceber. Mas basta uma crise, pronto, para onde correr? E eu quero te lembrar que estamos ainda num tempo de morte e sem expectativa de melhoras. Todos os dias, muitas pessoas, amigas ou não, estão partindo, estão sofrendo verdadeiros pesadelos às suas famílias. Urge em nosso tempo que tenhamos fé no Senhor.
porque só Ele, o Senhor, para nos abençoar, enxugar nossas lágrimas, nos fortalecer e alimentar a cada dia a nossa fé. Como está a sua fé hoje, meu amado? Escreva aqui nos comentários, participe, eu quero orar por você, eu quero te ajudar em oração. E por favor, considere essa palavra e que Deus vos abençoe. Não se esqueça, compartilhe esse vídeo, deixe o seu like, inscreva-se no canal e seja parte dessa família Ame Vidas. Deus te abençoe, graça e paz!